Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou a Fatinha e no vídeo de hoje eu trago para vocês como tá fazendo o ponto trama dupla face. Aprender crochê nunca foi tão fácil. Comece hoje mesmo a aprender tudo passo a passo e de forma organizada. Aprenda crochê do zero ao avançado, tendo acesso a mais de 8.000 gráficos de crochê e amigurumi. Então clica no primeiro link que está na descrição desse vídeo e confira o que o pessoal do Criando Crochê preparou especialmente para você. Sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, meus amores, no ponto trama duplo face, que é a videoaula de hoje, é esse ponto maravilhoso aqui, que dessa frente fica dessa forma e o verso fica desta forma. Os dois lados ficam lindo, né, gente? Mas esse aqui fica perfeito. Fiz aqui uma amostrinha para vocês e vamos começar a nossa videoaula. Lembrando que para fazer esse ponto você pode estar usando o fio que você tiver e a agulha correspondente à espessura do seu fio. Vamos começar aqui as nossas correntinhas. Lembrando que esse ponto, ele é um ponto múltiplo de 4. Então você consegue fazer ele todos os tamanhos da peça que você vai trabalhar. Só tem que lembrar que tem que ser um número múltiplo de 4, viu, gente? Eu vou estar começando aqui a minha laçadinha inicial. E vou estar fazendo aqui 20 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Lembrando, gente, que para trabalhar esse ponto, é bom que vocês façam a sua correntinha um pouquinho folgada. Não precisa ser folgada demais. Isso é mais para quem tem o ponto bem mais apertadinho. Porque nesse trabalho, a gente vai trabalhar... Não vamos trabalhar nessas argolinhas aqui, ó, da frente. A gente vai virar. E aqui atrás fica apenas uma alcinha. A gente vai trabalhar nela. Pois o trabalho, a base do nosso trabalho, ela fica mais firme, ó. Vocês veem que aqui, ela fica mais firme. Quando você trabalha nessa aqui, ó, nessas correntinhas aqui da frente, ela vai esgarçar um pouquinho, ó. Ela vai abrir um pouquinho. O que vai deixar o nosso... Como a gente quer deixar bem retinho esse trabalho, vai ficar um pouco mais aberto do que quando a gente começar a subir as carreiras. Por isso, a gente vai trabalhar na carreirinha de trás. Ó. Findei aqui, a gente vai trabalhar pontos altos na segunda carreira. A gente vai pular o primeiro. No segundo, a gente vira aqui, ó, e pega na argolinha de trás. Por isso que se o seu ponto tiver a sua correntinha estiver um pouquinho mais folgada, você vai ter mais facilidade de estar pegando ela. Mas não tem dificuldade, gente. É só vocês virar ele de ladinho assim, ó, e ir pegando ponto por ponto. E fazendo em cada argolinha dessa um ponto alto, um ponto baixo, perdão, gente, um ponto baixo, viu? Cada argolinha um ponto baixo. Dessa forma a nossa base, nosso trabalho vai ficar mais firme. E assim como aqui em cima vai ficar duas correntinhas, embaixo também vai ficar duas correntinhas. Nosso trabalho fica até mais bonito. Fazer aqui um ponto baixo, não tenho pressa. O importante é seu fio não esgarçar e o ponto ficar certinho. Um ponto baixo para cada argolinha de trás do seu ponto, da sua correntinha. No total, a gente vai ficar... A gente fez 20 pontos altos, 20 correntinhas. Perdão, gente, a gente fez 20 correntinhas inicial. Na segunda carreira, a gente vai ficar com 19 pontos baixos. Que a gente usou um ponto para dar a altura do nosso trabalho. Ou seja, a nossa segunda carreira vai ficar pontos... Quantidade de pontos ímpares, não tem problema, gente. A intenção é essa. Para que o resto do nosso trabalho funcione harmonicamente. Estamos chegando aqui no final, na última.
um ponto baixo. E assim ficou a nossa primeira carreira, a segunda carreira, né? Porque a primeira é as correntinhas. Aqui a gente não vai estar subindo um ponto, aqui a gente não vai estar subindo uma correntinha. A gente vai apenas virar nosso trabalho pela frente, ó. Porque dessa forma aqui, gente, quando você vira pra cá, a linha, ela fica na frente do seu ponto. Porque o seu trabalho não vai ficar tão perfeitinho, não vai ficar... A linha vai ficar um pouco visível, então não fica legal. Virem seu trabalho aqui, ó, desta forma, que a linha já vai ficar atrás do nosso ponto. Ou seja, ela não vai ficar aparente pra nós, quando a gente continuar a sequência do nosso trabalho. Aqui, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Nossa terceira carreira também será pontos baixos. Aqui a gente vai pegar as duas laçadinhas, gente, não tem problema, viu? A laçadinha de trás é apenas para a carreira inicial. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, até chegar no final de nossas carreiras, nossos pontos. Deixa eu soltar um pouquinho de linha. Eita. Um ponto baixo para cada ponto de base. Assim vamos continuando nosso trabalho. Ó, o último, ele fica bem abertinho, gente. Então, a primeira corrente fica aparente, a segunda ela fica escondidinha aqui atrás. Mas a gente, com cuidado, vai lá e pega nas duas, que é pro trabalho ficar retinho. Ó. Nossa segunda carreira ficou dessa forma. Nossa terceira carreira, né? Porque a primeira é a correntinha. Nossa terceira carreira ficou dessa forma. Então, agora a gente vai começar a estar trabalhando, começar a trabalhar o nosso ponto trama. Viu, gente? A gente vai virar nosso trabalho. Não precisa subir correntinhas, apenas virem ele da forma que eu estou ensinando para vocês. Insira aqui no primeiro ponto aqui de vocês. E vamos fazer uma correntinha. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Tem um ponto baixo de cima e o ponto baixo da carreira anterior. A gente vai inserir nela. Basicamente, esse ponto aqui, o começo dele, dessa carreira, vocês vão estar lembrando bastante do ponto sexto, ponto baixo sexto. Porque ele vai ficar um ponto alongado, só que depois a gente vai fazer um outro processo para ele ficar nesse formato aqui, ó. Mas de início, a gente vai estar fazendo pontos alongados, pontos baixos alongados. Aqui no próximo a gente vai fazer um ponto baixo. E no próximo, vocês podem, aqui embaixo vai ficar mais fácil, vocês podem ir aqui embaixo e contar. No segundo, inserir a agulha e fazer o ponto alongado. Lembrando de estar puxando ele até a altura aqui da sua argola que está na linha, para que ele não fique fechando o seu trabalho. Quando você faz ele mais justo, ele vai ter a tendência de estar encolhendo o seu trabalho e sim, ele não vai ficar simétrico. Então, vocês puxem até que a altura da argola que está na linha, para então fazer o ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo normal. Aqui, passa um, no segundo, você insere sua agulha e faz outro ponto alongado. Estiquem, gente, não tenham pena de esticar. Só não deixe folgado, mas estique até você ver que a linha não vai repuxar seu ponto quando você fechar. O ponto baixo. Aqui você vai fazer um ponto baixo, no próximo, pula um, no próximo você vai fazer um ponto alongado. No próximo, ponto alto, um ponto baixo. No próximo aqui, ó, debaixo do ponto baixo seguinte, você vai da primeira carreira aqui, lá no comecinho. E vai fazer um ponto baixo alongado. Aí um ponto baixo normal. No próximo, vocês podem estar olhando aqui, ó, ficou um sem fazer. No próximo,
faz um ponto baixo alongado. Aqui você faz um ponto baixo e um ponto baixo alongado aqui no próximo. Lembrando que para ficar esse ponto baixo alongado, você tem que estar fazendo aqui, ó, um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior, para ele estar ficando desta forma aqui que a gente quer. Um ponto baixo, no próximo um ponto baixo alongado. Estica, faz o ponto baixo. E aqui já no último, você vem aqui com cuidado, pega nas duas e faz um ponto baixo. Que nem fizemos aqui no nosso início, ó. Nossa primeira carreira com o ponto trama aparente. Agora a gente vai virar nosso trabalho. A gente vai virar nosso trabalho. Vamos estar aqui, ó, fazendo um ponto baixo no primeiro ponto. Aqui a gente vai estar trabalhando, vocês estão vendo essa argolinha aqui, esse Vzinho que ficou aqui do ponto alongado, você vai pular a primeira perninha do ponto alongado. Na segunda, você vai passar a sua agulha e unir com a primeira do outro ponto, ó. Vou fazer aqui mais pertinho para vocês verem. Vou pular essa, passa sua agulha nessa e na seguinte, deixando essa de fora. Você vai laçar a sua agulha, puxar por dentro desses dois pontos, unindo eles. Estica um pouquinho até a altura do ponto da laçada que tá na agulha e faz um ponto baixo. E assim a gente vai começar a unir nosso ponto para ele ficar desta forma. No ponto seguinte, você vai ver que aqui vai ter um espaço, ó, entre o ponto baixo e essa argolinha aqui, vai ter um ponto baixo. Você vai estar inserindo sua agulha nesse espaço e fazendo um ponto baixo normal. Novamente, você vai pegar essa argolinha que sobrou, essa laçada aqui que sobrou, e a primeira da seguinte. Novamente, vamos estar laçando nossa agulha e unindo esses dois pontos, essas duas laçadas. Estica um pouquinho para vir até a altura da laçada que está na agulha e faz um ponto baixo. Nesse espaço aqui, ó, que fica, você faz um ponto baixo, normal. Insere sua agulha novamente nessa segunda que sobrou, na primeira desse ponto alongado aqui. Laça sua agulha, estica um pouquinho a linha, faz um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo normal. Novamente, insere sua agulha aqui, pegando essa argolinha que sobrou e a primeira da seguinte. E faz um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo normal. Ó como vai ficando. A gente tá unindo uma e outra para ela ficar com esse efeitozinho trançado. Aqui a gente vai estar inserindo a agulha nesse segundo, na primeira laçadinha do ponto alongado seguinte e vamos estar unindo elas com um ponto baixo. E no espaço, um ponto baixo normal. Novamente, insere sua agulha nessa argola que sobrou aqui e na primeira do próximo. Puxa sua linha, estica um pouquinho para que ela venha até a altura do ponto da laçada da agulha, para que o seu ponto não fique fechando, sim, gente? Não esqueçam dessa parte. Então, que você faz seu ponto baixo. Na seguinte, um ponto baixo. Você vem novamente aqui, ó, pegando essas duas laçadas, passa sua linha, estica um pouquinho e faz seu ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Pega a segunda argolinha
e a primeira do seguinte, que é o último ponto alongado, e faz um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Podemos observar que aqui vai sobrar apenas uma laçadinha, essa. Não tem uma outra laçada pra gente estar juntando, então a gente vai deixar ela aqui. Vai vir neste último ponto aqui, ó. Como é que eu peguei duas voltas? Essas duas laçadinhas de cima, ó. E vamos estar fazendo um ponto baixo. E assim fechamos a nossa primeira carreira do ponto trama. Agora a gente vai estar virando o nosso trabalho. E aqui a gente vai começar, como você pode ver, aqui vai ter um espaço, porque as carreiras seguintes a gente vai intercalar, para ficar dessa forma, ó. Entre um ponto alongado e outro, vai ter sempre um, intercalado por um ponto baixo. Então, aqui, a gente não vai começar a fazer nosso ponto baixo. E sim, a gente vai começar fazendo um ponto alongado, nesse espaço aqui, ó. Um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui, eu insiro minha agulha e faço um ponto alongado. No próximo, que é esse que tá quase em cima aqui do ponto alongado, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto alongado, um ponto baixo aqui, outro ponto baixo aqui, pegando sempre no de baixo. Lembrando, gente, que quando você for inserir, o primeiro não, porque não tem um ponto aqui embaixo certo, mas se você ver que ele, se tivesse uma outra argolinha aqui, ele ficaria no meio. E a nossa intenção é toda vez que for fazer esses pontos alongados intercalados, você vai inserir sua agulha aqui, para ela sair do outro lado, no meio desses dois pontos unidos. Vocês estão conseguindo ver? Vocês podem estar tanto sentindo aqui pelo dedo de vocês, ó, quando vocês inserirem a agulha, sair no espaço, como vocês podem estar olhando se está saindo. No começo, pode ser que saia fora, pode ser que saia fora, mas normalmente se você pegar certinho no ponto, abaixo do ponto que vocês é para trabalhar, vai sair certinho, viu? Mas vocês podem estar checando, não tem problema. O importante é sair desta forma. Um ponto baixo, novamente aqui, ó. Um ponto baixo aqui em cima e aqui embaixo tem um outro ponto baixo. Vocês inserem sua agulha bem abaixo dele, que já vai sair, ó, no meio dessas duas laçadas que foram unidas por um ponto baixo. E sempre trabalharemos dessa forma, que é para dar o efeito trama. Fechamos com ponto baixo, no próximo um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo da carreira anterior, ó, você vê que saiu fora. Por isso, vocês acertem bem abaixo do ponto, ó, que é para sair no meio do Vzinho lá atrás que vai ficar. Aqui você faz um ponto baixo, normal. No próximo, bem no pezinho desse ponto baixo de baixo. Checa se tá lá no meio. Estica um pouquinho seu fio, faz o ponto baixo. Um ponto baixo aqui. No próximo, bem no pé do ponto baixo. Checa se tá no meio desses dois. Estica um pouquinho sua linha, para ficar na altura desse que tá na agulha, e faz o ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo normal. No próximo, vem aqui no pé, vê se tá certinho lá atrás, estica um pouquinho seu fio, faz seu ponto baixo. No próximo, um ponto baixo normal. No próximo, já vamos trabalhar um ponto baixo alongado. Gente, e não tem segredo. No começo a gente acha difícil mesmo, mas não tem segredo. Quando você for trabalhar essa parte aqui que a gente está trabalhando, é o verso do nosso trabalho. Essa aqui é a frente, essa parte traçada aqui, ó, é a frente, viu? Então, sempre que vocês estiverem fazendo essa parte aqui,
Vocês observam, fiz um ponto alongado, um ponto baixo. No seguinte, tem um ponto baixo aqui em cima e tem um ponto baixo da carreira anterior. Você vai bem no pezinho dele, que vai sair entre um ponto que a gente uniu, entre esses dois pontos aqui, ó. A gente insere aqui e vai sair entre essas duas laçadas que a gente uniu com um ponto baixo. Estica um pouquinho. Faz seu ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Aqui iniciamos com um ponto alongado, no final a mesma coisa. Um ponto baixo aqui, que esse ponto baixo aqui do início fica bem juntinho. Então, você desce aqui, ó, no segundo, insere sua agulha. Não tem nenhum, você observa que não tem nenhum argolinha junto com essa, mas você faz assim mesmo, que é pra dar os pontos certinho, ó. Você vê que ele fica bem na lateral do seu trabalho, mas não tem problema nenhum, que ele vai continuar retinho, ó. Se você não fizer, porque o último ponto ele é muito junto, você quase não percebe ele, mas se você não fizer o trabalho, ele fica torto. Então, do jeito que você começa o trabalho, você termina o trabalho, sempre mesmo jeitinho. Aqui a gente vai virar nosso trabalho. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Vamos estar fazendo aqui, ó, um ponto baixo bem no meio, ó. Você vê que ele fica bem de ladinho, mas aqui, ó, as duas argolinhas bonitinhas aqui, ó. Viu, gente? Então, você faz aqui no mesmo ponto que você fez o ponto alongado anterior, você faz um ponto baixo. Vem aqui, ó, aqui a argolinha de fora, aqui a argolinha de dentro do ponto. Você pega essa e a primeira do ponto seguinte, do ponto alongado seguinte. E vamos fazer aqui um ponto baixo, que nem eu ensinei pra vocês. No espaço entre um e outro, um ponto baixo. No próximo, vamos estar pegando aqui esse segundo argolinho que ficou e a primeira argolinha do ponto alongado seguinte. Vamos estar puxando nossa linha, esticando um pouquinho para estar na altura dessa argola que está na linha, na agulha, e vamos estar fazendo um ponto baixo. Sempre estica um pouquinho, gente, para ele não ficar fechando o seu trabalho. No próximo, um ponto baixo normal. No próximo, pega uma argolinha daqui, uma argolinha do ponto seguinte. Vamos unir essas duas, fazendo um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, vamos unir essa argolinha com a seguinte. Vamos passar a nossa linha, esticar um pouquinho e fazer nosso ponto baixo. Na próxima, um ponto baixo normal. Novamente, inserimos nossa agulha aqui, pegamos a argolinha seguinte, passamos nossa linha, estica um pouquinho, não esqueçam de esticar, gente, que senão o trabalho ele vai ficar fechando dessa forma assim, ó. E a gente quer que ele fique bonito, a gente quer que ele fique abertinho pra gente conseguir estar visualizando o nosso trabalho certinho. E vamos estar fazendo um ponto baixo. No próximo, ponto baixo normal. No próximo, vamos unir essa argolinha com a argolinha do ponto seguinte, fazendo um ponto baixo. E no espaço seguinte, um ponto baixo normal. No próximo, pega essa argola e a argolinha do ponto seguinte, passamos nossa linha, estica um pouquinho e faz um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Novamente, pegamos essa argolinha e essa argolinha aqui, ó. Gente, não se preocupe, eu sei que vai ficar emboladinho assim, ó, mas quando você pega um lado e o outro, ela abre, então ela fica certinho. Vamos passar nossa linha e fazer um ponto baixo. Um ponto baixo normal. Vamos pegar essa argola com a argolinha do último ponto e fazer um ponto baixo.
Ó, você viu que tava todo enroladinho, mas quando você pegou uma argolinha pro lado e uma argolinha pro outro, ela abriu. Então, vai ficar certinho, não se preocupe. E aqui a gente vai no meio dessa argolinha e da outra, insere a agulha e faz um ponto baixo. Não esqueçam, gente, de fechar sempre esse último ponto, mesmo que ele fique bem juntinho, porque senão o nosso trabalho ele vai querer ficar fechando, pois ele vai ficar torto, viu? Sempre fique atento ao começo e ao final, para o trabalho continuar sempre retinho as próximas carreiras. E a partir daqui, as sequências que a gente vai fazer são repetições, que é para continuar. A próxima carreira vai ser intercalações de pontos alongados. Na seguinte, você vai estar unindo os pontos alongados que você fez na carreira anterior. E assim, sucessivamente. Vamos trabalhar mais umas aqui, para a gente estar memorizando. E aprendendo também, né, gente? Que a gente primeiro memoriza, pratica, e então você vai ter aprendido e vai ter a prática de trabalhar essa peça. Aqui a gente vira nosso trabalho nesse sentido. Insere nossa agulha aqui no primeiro ponto e faz um ponto baixo. No ponto seguinte, você vai estar trabalhando, pulando o ponto baixo de cima, no ponto baixo de baixo da carreira anterior. Você vai estar inserindo sua agulha, sempre olhando se ele está saindo entre esse Vzinho que tem aqui na carreira anterior, na carreira da frente, no lado da frente, no caso, né, gente? Que aqui é dois lados. Um lado fica com um detalhe, do outro lado fica outro detalhe. Na seguinte aqui, no ponto seguinte, a gente faz um ponto baixo normal. E no próximo, a gente vai inserir aqui, ó, ponto baixo de cima, ponto baixo da carreira anterior. Insere no ponto baixo da carreira anterior, vê se tá no meio do Vzinho e faz o seu ponto alongado. Então, a sequência vai ser essa. Sobre pontos baixos, sobre o ponto baixo normal, você faz o ponto alongado. Sobre o ponto alto alongado, você faz um ponto baixo. Ponto alto alongado, um ponto baixo. Ponto baixo normal, você vai fazer um ponto alongado aqui, sempre pegando a carreira anterior, gente. No ponto baixo da carreira anterior, que é pra ficar o ponto alongado. Se você pegar na carreira de cima, vai ficar um ponto baixo normal. E não é esse que a gente quer. No próximo, que é em cima do ponto alongado, um ponto baixo. No próximo, ponto baixo da carreira anterior. No meio do espacinho do outro lado, a gente pega, estica um pouquinho e faz nosso ponto baixo. Sempre estica um pouquinho, gente, pra estar bem abertinho assim, ó. No ponto seguinte, você faz um ponto baixo. No próximo, pulo de cima bem aqui na carreira anterior e faz um ponto baixo. Um ponto alongado. No próximo, ponto baixo. E no próximo, você vem na carreira anterior e faz um ponto alongado. Olhando se tá sempre certinho aqui, como eu ensinei pra vocês, gente. Ó, sempre que tem que estar no meio desses dois, que é pra ir formando esses triângulozinhos aqui, ó. Não é um triângulo, gente, mas dentro desse formatozinho aqui, ó. É o que vai abrindo o ponto pra gente estar trabalhando os seguintes. Aqui a gente faz um ponto baixo. No próximo, na carreira anterior, um ponto alongado. Um ponto baixo. No próximo, um ponto alongado. No próximo, um ponto baixo. No próximo aqui, ó, ponto baixo da carreira anterior. Insere sua linha. Vai sair, ó, certinho no meio desse. Você puxa, faz um ponto baixo. E aqui no último, ó, você vê que ele quase não é aparente, ó, mas você bota a sua agulha aqui, ó, ele vai aparecendo. Ó, você vê que a laçada da frente é sempre mais visível. A de trás, ela é mais justinha, mas você tem que pegar as duas para que o trabalho não fique torto. Ó, pegamos as duas, retinho aqui, retinho aqui. Vamos estar virando o nosso trabalho. E como eu já falei pra vocês, né, repetições. Desse lado a gente fez
os pontos alongados intercalados. Nesse lado a gente vai estar abrindo eles. Aqui a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui a gente vai estar pulando a primeira argola na segunda e pega na primeira do ponto seguinte e fazendo um ponto baixo, unindo essas duas, que é para dar o efeito do nosso ponto. Nesse espaço entre um ponto e outro tem um ponto baixo, você faz um ponto baixo. Novamente, insere sua agulha nessa laçadinha, na segunda laçadinha que sobrou. Na primeira do ponto alongado seguinte, puxa nossa linha por dentro delas, estica um pouquinho para estar na altura aqui, ó, dessa que já tá na agulha, e faz um ponto baixo. Um ponto baixo. No ponto seguinte, novamente a gente vem nessa argolinha e na próxima, sempre as duas juntas, vamos passar a nossa linha, fazer um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Na próxima, unindo aqui as duas, puxa a nossa linha e faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, pegando aqui sempre essas duas, a segunda desse ponto e a primeira do ponto seguinte. Passa a nossa linha, estica um pouquinho, faz nosso ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Pegando a segunda argolinha desse ponto, a primeira do ponto seguinte, passa a nossa linha, puxa um pouquinho e faz um ponto baixo. Nesse espaço, um ponto baixo. Novamente, pegando essa argolinha, a primeira do ponto seguinte, puxa a linha por elas e faz um ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Novamente, pega essa argolinha e essa argolinha, faz a nossa laçada, puxa um pouquinho e faz nosso ponto baixo. No espaço, um ponto baixo. Aqui no final, a gente não tem com que unir essa segunda argolinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente fez um ponto baixo aqui, vamos vir nesse aqui e fazer um ponto baixo. Daqui por diante, eu vou fazer mais algumas voltinhas e trazer para vocês ele um pouquinho maior. Bom, meus amores, aqui eu fiz mais algumas carreiras. Falta finalizar aqui. Só para vocês verem como vai ficando o trabalho. Porque esse ponto, ele é basicamente repetições. Você vai sempre estar repetindo para ele estar ficando dessa forma. A frente fica dessa forma. Então, meus amores, a videoaula foi essa. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo direitinho. Comentem aqui pra mim o que vocês acharam e deixe seu joinha se você gostou do vídeo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo.